Caminhando com Jesus de hoje, falaremos sobre o que é o Evangelho e o que ele representa. Emmanuel nos diz que o Evangelho é a revelação pela qual o Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus. Qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade? Segundo Chico Xavier, a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Amigas, o que o nosso querido Chico quis dizer? O Evangelho do Mestre Jesus, essa fonte de preceitos morais, Regina, ela veio oferecer condições de uma reflexão e de um estudo, de um entendimento, primeiramente para as nossas vidas, porque o Evangelho não vem falar do outro, ele vem falar para a minha vida, para a minha existência e, consequentemente, eu fazer as melhorias que eu preciso. Ele vai te nortear no teu progresso moral, no teu progresso de vida e de aspirações aqui nesta existência, bem como também encarnados e desencarnados. E a gente vê então, conforme tu falou, que o Evangelho, além de conhecido, ele precisa ser sentido e vivido, né? Por quê? Porque a gente tendo um estudo, o conhecimento, ele vai ser imprescindível para a gente evitar cair no erro, né? Por que cair no erro? Importante, né, meus amigos? O Evangelho, ele, como eu falei no início, ele não vem apontar o erro do outro, mas ele vem mostrar as minhas deficiências. Porque à medida que eu começo a estudar o Evangelho, que eu me debruço sobre os livros, que eu faço as interpretações adequadas, não para a minha vida, mas aquelas que o Evangelho de fato quer dizer, eu começo a compreender que eu não tenho que olhar para o outro e julgar o outro. Eu tenho que olhar no outro o que ele não está fazendo de correto, se ele não está no bem, e eu não repetir. Então o Evangelho me chama para um movimento diferente daquele que eu esteja fazendo hoje na minha vida. E a gente nota que tudo, quando a gente estuda o Evangelho, estuda outras obras também da doutrina, mas hoje especificamente estamos falando do Evangelho, a gente nota que tudo que nos acontece não nos acontece por acaso, que tudo que nos acontece vem para contribuir para essa melhora. Ou seja, se eu vejo que o outro está errando, ele está contribuindo para que eu não faça a mesma coisa, como você citou, Martinha. Ou então, se eu vejo alguma coisa no outro que eu não aprovo, que eu não gosto, muitas vezes isso está em mim e eu noto no outro. Então, o Evangelho do Cristo, ele é o roteiro, porque Cristo é o guia, é o modelo da humanidade. E o Evangelho dele representa para nós o farol, como a gente sempre cita, o farol das nossas vidas. É o farol que nos faz fazer mudanças, né? Ilumina o nosso caminho. Por ele ser um código de conduta, como nós falamos, ele também vai me nortear, tanto na minha vida privada como na minha vida pública. Porque o bem proceder de cada um de nós se dará à medida que nós começamos a entender a vida, as necessidades das mudanças, os acontecimentos. E com o Evangelho presente na minha vida, com certeza eu vou ter um outro olhar benevolente porque eu vou dizer diante do outro, porque nós sempre fazemos nós temos esse olhar primeiro para o que o outro faz e não para o que nós fazemos. E é o que o Evangelho quer. Ele quer te sacudir e fazer para tudo e olha para a tua vida. Como é que está o teu proceder? O que tu está fazendo nessa caminhada? Tu está parando só julgando o outro? Ou tu já estás fazendo a reforma? Tu já te coloca no lugar do outro? Tu já exerce algum tipo de bem para com o outro? Tu
tu reconhece que existe Deus, Pai de amor e de bondade, o Cristo também veio apresentar Deus para nós através do Evangelho. Por isso que diz que são as boas novas. E não aquele Deus, né, vingativo, aquele Deus que quer o nosso, entre aspas, nos punir, né, com as penas eternas. Traz aquele Deus de amor, aquele Deus que nos chama ao trabalho, às nossas responsabilidades. E Kardec, quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trouxe, como a Martinha disse, esse código. O Evangelho é um código, uma regra, como você disse, de proceder. E como tu mesmo disseste, ele serve para todas as circunstâncias das nossas vidas. Tem mais alguma contribuição para nós com relação ao Evangelho? Regina, o Evangelho em nossas vidas, né? Então, o que eu deixo para nós aqui? A importância do estudo, para a gente entender realmente o que a palavra dele traz para a nossa vida, quais as mudanças que precisamos fazer, como devemos agir baseados no Evangelho, que é o nosso farol, como já foi comentado aqui. E também temos que lembrar, né, Martinha, que o Evangelho ele foi escrito há muitos séculos, né? E tem também a interpretação de quem escreveu as palavras do Cristo, porque Cristo não escreveu nada, né? Foram os apóstolos que trouxeram as palavras do Cristo. E depois também tem as traduções. Então, muitas vezes, por desconhecimento, as pessoas acabam trazendo uma tradução não fidedigna do que o Cristo quis dizer. Então, nós temos que também tomar cuidado, não achas? O cuidado de interpretá-las de acordo para o entendimento e para o proceder das nossas vidas, como nós falávamos, mas ir num estudo sério, dinâmico, onde os preceitos do Cristo estejam presentes. Sim. Porque o homem interpretou, e continua aí há mais de 2000 anos, ainda debruçado sobre esse livro maravilhoso. Então o convite realmente é que nós nos atentemos para o estudo, o desenvolver da obra, o construir a obra num grupo e levar para a nossa vida. Porque o Cristo quer isto de nós, estudar, compreender e exemplificar. E isso só se dará, amigas, como nós estamos falando, é quando eu realmente tiver essa interpretação clara. E o Evangelho, ele está alicerçado no que a gente precisa sentir, no que a gente vê, a caridade, o amor, a justiça, que tudo isso a gente traz para as nossas vidas, né? É tudo que a gente consegue aprender no estudo do Evangelho. Muito bonito mesmo. O Evangelho, por isso que ele é a luz do mundo, como a Regina falou no início. Quando eu compreender a lei de justiça, amor e caridade que está nas obras do Evangelho, nas citações do Evangelho, eu vou começar a ser mais feliz. E eu vou deixar o outro de lado. Eu vou começar a seguir um caminho de construção de um ser melhor. Um ser espiritual encarnado, vivendo uma experiência espiritual. E quando tu deixa este outro ser de lado, você deixa ele de lado no sentido de entender, compreender que não está no momento dele ainda. Você já está desperta para o Evangelho, mas o outro, que é meu irmão, porque somos todos filhos de um mesmo pai, o outro ainda não despertou para o Evangelho. Então é interessante eu não focar que o outro não despertou e ficar tentando insistir com ele, porque cada um tem o seu tempo e nós temos também, isso vai dar um programa, logo, logo, o livre-arbítrio, para que possamos tomar as decisões. Bom, então, encerrando o Semeando com Jesus de hoje, vamos trazer a explicação do codificador da doutrina espírita, né? Kardec nos diz que, em essência, o Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade. Ele é fonte de preceitos morais e o seu conteúdo nos aponta o rumo, o caminho a seguir.
e é um caminho de sabedoria e de paz no progresso espiritual, norteando nossa vida e aspirações. E se aplicarmos os ensinamentos de Jesus, esses que estão descritos no Evangelho, que é o roteiro de nossas vidas, faremos uma mudança significativa em nossas vidas, como foi citado pela Aline e pela Martinha também, né? Irradiando para o próximo o amor, a caridade e a luz. E esse amor, caridade e luz será irradiado em todas as direções.